Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade em que o Senhor tem nos concedido nesta noite, onde nós estamos aqui reunidos para aprendermos da palavra de Deus. Mas antes estaremos louvando o nome do Senhor nosso Deus. Peço à igreja que se põe em pé para nós fazermos uma oração. Após a oração vamos estar louvando a Deus, e após o louvor, nosso irmão Sandro estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma oração e em seguida vamos louvar o nome do Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Pai, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeste de nós estarmos na tua casa. Eis aqui a tua igreja, ó Pai. Eis aqui a tua igreja que irá te louvar. Eis aqui a tua igreja que irá exaltar o teu nome, Senhor. Ó Pai, receba os nossos louvores em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, estaremos louvando a Deus com o louvor da harpa cristã 196, uma flor gloriosa. E após, irmão Sandro estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Uma flor gloriosa, 196. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Sarão preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória reluz. Esta rosa será minha sorte, precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achado a rosa e provado excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. Esse peço amor glorioso será triste pra ti ou além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Amém. Irmão Sandro estará fazendo a leitura da palavra de Deus e também orando por esses pedidos de orações. Glória a Deus.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, de estarmos aqui para juntamente adorar o nome santo do Senhor. Quero ler aqui com a igreja em Salmo 103. Tem aqui pedido de oração, né, irmão? Tem aqui um pedido de oração para João, Sara e família, e todos os irmãos em Cristo. Irmã Luzia Lima e sua família. Irmã Luzia Lima e sua família. Aleluia. Aqui está esses pedidos, irmãos, mas eu sei que tem muito mais. Todos nós precisamos, um ajudando o outro. Irmãos, se nós fossemos falar só aqui, os nomes que está aqui, é muito pouco, irmãos. Muitas pessoas estão precisando das oração, das nossas ajudas. Diz assim a palavra do Senhor: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aleluia. Até aqui, irmãos. Uma palavra bem conhecida, mas é uma palavra, irmãos, que nos ensina. Aqui o Senhor vem falar que é Ele, somente Ele, irmão, que redime e que cura todas as enfermidades. E também vem dizer que não é para nós se esquecer de nenhum de seus benefícios. E eu creio que todo aquele que aqui está, o Senhor tem feito algo, porque eu sei que por mim Ele fez. E se você está aqui, irmão, irmã, jovem, é porque o Senhor, Ele tem sido misericordioso na tua vida. Se não fosse o Senhor, irmão, ser tão misericordioso, ser tão bondoso, nós não estaríamos aqui. E agora, irmãos, também vai ser recolhida as ofertas. Adore o Senhor com tua oferta. Aproveite a oportunidade que você está aqui e adore a Ele com tua oferta, com teu dízimo. Vamos orar, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, diante da Tua presença, Senhor, mais uma vez, meu Pai, para adorar e louvar o Teu santo e precioso nome. Meu Deus, aqui em minhas mãos está, Senhor, o pedido de oração, Pai querido, para esta família, Senhor, a irmã Luzia Lima, sua família. Senhor, venha abençoar poderosamente, ó Pai, a cada um dos Teus filhos, Pai, a qual nós não conhecemos e não sabemos o que eles precisam, mas o Senhor sabe. O João, Sara e família, e todos os irmãos em Cristo, meu Deus amado, Paizinho Santo, agora, Senhor, também os Teus filhos, meu Pai, vão ofertar, Senhor, vão dizimar, meu Deus, receba, Senhor, as nossas ofertas, Pai, a oferta de cada um, Senhor Deus, aqueles, meu Pai, que vão ofertar, aqueles que vai dizimar, aqueles também, Senhor, que não, Pai querido, ainda são dizimistas na Tua casa, Senhor, aquele, Papai querido, também, Pai, que ainda não é um ofertante da Tua casa, meu Deus, que neste dia, Pai, o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, Senhor, curando também todas as enfermidades, Senhor, que o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, a vida de cada um, Pai, o que nós temos passado nesses dias, Senhor, só o Senhor que pode, só o Senhor que sara, meu Deus, é só o Senhor que nos dá força, Senhor Deus, e por isso nós estamos, Pai, prostrados diante da Tua presença, Pai, agora, Senhor, recebe a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus. Enquanto os irmãos ofertam na obra do Senhor, vamos estar louvando a Deus com mais um louvor. 291 da harpa cristã, a mensagem da cruz. Glória a Deus. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla
por esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa a trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa a trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. E eu me alegro na cruz, dela veio graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer eu a vou proclamar, aleluia. Levarei eu também minha cruz, de por uma coroa a trocar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, que nós possamos amar a mensagem da cruz. E por amar a mensagem da cruz é que nós estamos aqui hoje para aprender um pouco mais desta mensagem. Amém? Quero estar devolvendo o microfone ao pastor Valdecir para dar continuidade ao culto desta noite.
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Queremos lembrar que amanhã, quarta-feira, haverá o ensaio do coral Colunas do Rei, coral do nosso círculo de oração. Quinta-feira, o nosso culto na direção do círculo de oração. Sábado pela manhã, temos a oração a partir das 8 horas. E sábado às 18h30, um grande culto a Deus na direção dos nossos jovens. Domingo pela manhã não haverá nossa escola dominical, mas domingo às 18 horas estaremos aqui orando e 18h30, um grande culto de adoração ao nosso Deus. Glória a Jesus. Convido os irmãos para lerem comigo a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo o número 92 e Salmo 90 e o versículo 1 e 2. Salmo 90, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém, meus irmãos? Assentai-vos, por favor. Glória a Deus. Queremos compartilhar com os irmãos nesta noite, nesta nossa meditação, sobre o tema muito interessante. Eu quero falar com os irmãos nesta noite, antes da fundação do mundo. Este é o tema, o assunto que eu quero discorrer convosco. Todos os irmãos que aqui estão, também os irmãos que estão nas redes, nos acompanhando, cultuando a Deus conosco, onde a nossa voz está chegando, Deus está a falar conosco esta noite, pela sua santa e bendita palavra. Então vamos falar hoje com os irmãos sobre antes da fundação do mundo. Nós acabamos de ler o versículo de número 2 do Salmo 90, que o nosso Deus, Ele é um Deus de eternidade a eternidade. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que quando o mundo foi formado, quando o ser humano foi criado, quando isso aqui que nós vemos e conhecemos, veio à existência, antes de tudo isso que nós conhecemos, ser o que é o que nós conhecemos, quando ainda nada disso havia, Deus já era eterno. Pegando a criação de todas as coisas e voltando para trás, não encontra o princípio, porque antes disso aqui, Deus já era um Deus eterno. Depois que essas coisas foram criadas, Deus continua sendo um Deus eterno.
eterno. Deus não tem fim de dias. Portanto, o salmista, cheio do Espírito, ele expressa este versículo tão lindo: o Senhor, Ele é Deus de eternidade a eternidade. Glória a Deus. E aí, meus irmãos, nós começamos a pensar: o que fazia Deus? O que fazia Deus nesta eternidade antes da criação de todas as coisas? É claro que nós jamais iremos saber o que fazia Deus antes de todas estas coisas serem criadas. Mas eu quero trazer aos irmãos, nesta noite, algumas coisas que a Bíblia revela que Deus estava fazendo dentro desta eternidade, antes da criação do mundo. Glória a Deus. Mas para chegarmos lá, vamos ver mais um texto. Salmo 147, e o versículo de número 5. Irmão Eliabe vai se levantar, vai ler o texto, para que todos os irmãos que estão aqui acompanhem, e também os irmãos que estão em casa, possam fazer o acompanhamento da leitura deste lindo texto. Grande é o Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Aleluia! Meus irmãos, o Salmo 147, 5, ele vem dizer de um Deus, que Ele é incalculável, o seu poder, Ele é um Deus onipotente, que pode todas as coisas. E Ele tanto pode, que com a sua palavra disse: haja, e todas as coisas vieram à sua existência. Tamanho é o seu poder. Mas a mesmo versículo ainda diz que, além de ser um Deus onipotente, Ele é também um Deus que a sua sabedoria é incalculável, inimaginável. Ou seja, Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo, ontem, hoje e sempre. Deus sabe todas as coisas. Aí, meus irmãos, vocês me perguntam: se Deus vivia nesta eternidade, e Ele sabe de todas as coisas, Deus sabia que o homem que Ele iria criar, iria pecar, sim ou não? Deus sabia que a raça humana que Ele haveria de criar, iria chegar nos dias de Noé, e todo aquele povo iria viver uma vida depravada, sim ou não? Deus sabia que depois de Noé começaria uma nova civilização, e que os homens se afastariam dele novamente. Deus sabia ou não? Sim, Deus sabe, e Deus sabia de todas as coisas. E sabendo Deus que Ele iria criar o ser humano, colocar dentro da terra em um jardim, e que este ser humano iria corromper toda a raça humana, pois a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado a todos os homens. A Bíblia diz que por Adão todos morremos.
A Bíblia diz que por Adão nós fomos levados a distanciarmos de Deus. Deus sabia de todas estas coisas, mas existe algo lindo, meus queridos irmãos, que enche a minha alma de júbilo. Está escrito no Salmo 25 e o versículo de número 6, que Deus, sendo onipotente, sendo onisciente, vivendo numa eternidade, antes que as coisas fossem criadas, Ele, sabendo de tudo, Ele se encheu de misericórdia de todos nós. Salmo 25 e 6. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Aleluia! O salmista diz: Senhor, lembra da tua benignidade e lembra da tua misericórdia, porque ela não é de agora, ela é desde a eternidade. Naquela eternidade, Deus, sabendo de todas as coisas, vendo a raça que Ele iria criar, se corrompendo, se afundando, se tornando escravo do pecado, Deus já naquela eternidade, antes que as coisas fossem criadas, Deus já se encheu de grande, de infinita misericórdia por mim, por você e por todos nós. Quem pode levantar a mão e adorar este Deus glorioso, maravilhoso e santo? Deus se enche de misericórdia, e Ele diz: precisamos então preparar o escape, precisamos projetar uma redenção, para que quando o ser humano cair, quando nós criarmos e eles desobedecerem e cair no pecado, nós já temos uma redenção preparada para resgatar o homem do vil pecado e do seu estado miserável de condenação. Deus olha para lá, imaginação minha, quem sou eu para decifrar Deus? A gente imagina, conjectura, a gente faz as nossas imaginações. Deus olhou à sua volta, lá estava o Deus Pai, lá estava o Deus Filho, e lá estava o Deus Espírito Santo, para projetarem uma redenção, para resgatar a humanidade. Deus então olha, e Ele vê o que Ele mais ama e mais amava, que estava à sua volta, que estava ao seu lado. Veja o que diz João 17 e 24. Pai, aquele que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação. Aleluia! Antes da criação do mundo, lá estava Jesus, o Filho amado de Deus, e Deus repetiu isso por outras e outras vezes nas Escrituras: este é meu Filho amado, este é meu Filho amado, este é meu Filho amado. Mas antes que tudo viesse à existência, naquela eternidade, o Filho amado de Deus estava ali à sua volta, e Ele se propõe a fazer a redenção, a fazer o resgate da raça humana que seria criada e que iria cair no pecado. Glória a Deus. O Filho amado, antes da fundação do mundo,
Ele se dispõe, Ele se prontifica, conforme a profecia citada por Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o profeta diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Esta palavra profética de Isaías, além do caso de Isaías, ela traz algo desta eternidade, antes da criação. Deus precisa de alguém que venha trazer a redenção do ser humano que ainda será criado, e o Filho se prontifica, o Filho amado, antes da fundação do mundo. Glória a Deus. E para que esta redenção fosse executada, fosse feita, para que esta redenção pudesse ser abrangente, os irmãos sabem que não há remissão se não houver um cordeiro morto em lugar dos pecadores. E aí, meus irmãos, lá na eternidade, antes da criação do mundo, veja o que diz Apocalipse 13 e o versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluia! Irmãos, para nós, Jesus morreu com 30 anos, 33, há mais ou menos 2000 anos, mas para Deus, Ele já havia morrido antes da fundação do mundo. Antes que o ser humano fosse criado, antes que o ser humano fosse formado, Deus já havia dado aquele que Ele ama, o seu Filho, para ser o Cordeiro, para morrer pelo resgate de toda a humanidade. Antes da fundação do mundo. E não adiantava o Cordeiro ser morto. Se o Cordeiro fosse morto, isso não era suficiente para resgatar, para redimir. Teria que pegar o sangue do Cordeiro e derramar o sangue sobre o altar. Teria que espargir o sangue do Cordeiro sobre o altar. E veja o que é que a Bíblia diz, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 20. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 e o versículo 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aleluia, que profecia, irmãos, que palavra profunda. Pedro está dizendo, o dia que ele derramou o sangue lá no Calvário, ele estava simplesmente se manifestando à humanidade, mas o sangue do Cordeiro já havia sido derramado diante de Deus antes da fundação do mundo. Como é maravilhoso, como é glorioso, como é grandioso esse Deus que nos ama com amor inexplicável. Recapitulando,
O nosso Deus, Ele é um Deus de eternidade a eternidade. Quando essas coisas vieram à existência, Deus já era eterno. E quando as coisas vieram à existência, Deus continua eterno. E que Deus nesta eternidade, sendo um Deus onipotente, um Deus onisciente, Ele sabia que o homem que Ele ainda haveria de criar, iria cair, iria pecar, iria se afundar no mal e na maldade. Ele então encheu-se de misericórdia, conforme o Salmo 25:6. Olha a sua volta e diz: precisamos de providenciar a redenção, para que quando o homem pecar, possamos redimi-lo. E ele olha a sua volta e ele vê o Filho amado antes da fundação do mundo. Ele então pega aquele Filho amado e ele foi morto, ele foi entregue como um cordeiro. Conforme Apocalipse 13:8, o cordeiro foi morto, não lá no Calvário, lá ele se manifestou, mas para Deus ele foi morto antes da fundação do mundo, para que a remissão pudesse ter validade, teria que ter sangue espargido. E Pedro diz, lá na cruz do Calvário, ele se manifestou, mas o sangue foi vertido, não de bode, não de touro, mas o sangue do Cordeiro de Deus foi vertido, derramado antes da fundação do mundo. Como é lindo, irmão Sandro, como é maravilhoso este Deus tão grandioso. Depois que a redenção da humanidade foi efetuada lá na eternidade, Deus agora diz: eu preciso que lá esteja a minha igreja, lá esteja o meu povo comprado, redimido pelo sangue do Filho amado, o Cordeiro de Deus. E quero dizer para vocês que lá depois daquele ato todo que aconteceu na eternidade, Deus então elege a igreja. Lá na eternidade não havia criado nem o Adão, mas eu e você já éramos escolhidos, eleitos por Deus. Veja o que está escrito aos Efésios, capítulo 1 e o versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Oh, glória a Deus! Nos elegeu nele, nos escolheu, nos elegeu nele. Quando? Antes da fundação do mundo. Como Deus é sábio, como Deus é grandioso, como Deus é inescrutável. O mundo não havia sido criado, o mundo não havia sido formado, Adão não havia sido criado, e Deus olhava em Castro e via um japonês ao lado de uma esposa loira e dizendo: eu já os escolhi para serem meus filhos eleitos e comprados pelo sangue do Cordeiro. Como Deus é profundo, como Deus é maravilhoso. É motivo de ele levantar a mão e adorar esse Deus ou não? Ele é digno de honra, de glória e de toda adoração. Já vamos terminar, meus irmãos, nosso tempo já se esgotou. Deus sabia que quando ele criasse a terra ia passar pelo dilúvio.
Depois Satanás ia dominar, porque ele é o príncipe deste mundo. E ele iria levar a humanidade à ruína, a terra à ruína. O pecado iria causar um desequilíbrio em tudo aquilo que fora criado. Deus sabia que chegaria o tempo em que haveria um período chamado grande tribulação. Deus já sabia de tudo isso, e que nesta grande tribulação, o povo seria governado por Satanás, o anticristo incorporado em um homem, o seu representante, e que a terra viveria uma ruína terrível, e que as calamidades de Deus seriam derramadas sobre a terra, e que a terra se tornaria um lugar terrível. Deus sabia de tudo isso, mas Deus já projetou a restauração da terra. Deus já projetou uma restauração do reino. Veja o que está escrito em Mateus 25 e 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. Aleluia! Jesus já projetava o milênio, o reino milenar. Mateus 25 está tratando do julgamento das nações. Os bodes serão levados à condenação, e aqueles que ajudarem o povo de Deus, a Israel, naquele período turbulento, dando de comer, dando de beber, visitando, vestindo, eles vão entrar para o reino. Que reino? Não é o reino do céu, é o reino milenar, é o governo de Jesus Cristo, que será implantado por 1000 anos sobre a terra, onde a terra será restaurada, onde a terra será produtiva, onde a vaca vai dar leite como nunca, aonde a criança vai colocar a mão na cova da serpente, e a serpente não será mais venenosa, aonde a corça vai pastar juntamente com o leão, aonde as feras perderão a sua ferocidade, aonde a terra terá perfeita paz, aonde o deserto será produtivo. O Senhor já havia projetado todas estas coisas antes da fundação do mundo. Aleluia! Não posso ir mais, mas para concluir o meu raciocínio esta noite, este Deus que nos amou, que nos salvou, que nos regenerou, que projetou tudo para nós antes da fundação do mundo, este Jesus, veja o que diz Hebreus 13 e o versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Ele é o mesmo naquela eternidade, glorioso, poderoso. Ele é o mesmo hoje, glorioso, poderoso, e Ele é para sempre glorioso e poderoso. Por isso nós estamos aqui para lhe louvar, para lhe adorar, para lhe bendizer. Queridos irmãos, Deus projetou tudo antes da fundação do mundo. Fiquem de pé, por favor. Queremos orar com todos vocês neste momento. Os irmãos que estão nos acompanhando, cultuando a Deus conosco nas suas casas, nos seus lares, nós estaremos orando também com vocês. Deus poderoso, antes da fundação do mundo, de eternidade a eternidade. Senhor, nós te adoramos pela tua palavra, te adoramos, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, te adoramos, Senhor, por ter providenciado a nossa redenção antes da fundação do mundo.
por ter dado o Cordeiro para morrer por nós, derramado o seu sangue antes da fundação do mundo, por ter elegido a tua igreja, por ter me escolhido, por ter escolhido cada um de nós que aqui estamos. Senhor, antes da fundação do mundo, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós te exaltamos e queremos continuar te servindo, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, tu és o mesmo hoje e tu és o mesmo eternamente. Abençoa a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, os que estão aqui no templo, os que estão nos seus lares, os que estão nos acompanhando pelas redes. Senhor, os enfermos, estenda as tuas mãos. O Senhor é poderoso ontem, é hoje e será sempre. O Senhor curou ontem, cura hoje e continuará curando sempre. Estende as tuas mãos sobre os irmãos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja e despede-nos na tua paz. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo continue derramada em cada coração. E dizemos todos juntos: amém.